Oiê! Se você não me conhece, eu sou Beatriz Genick, nutricionista, tenho esclerose múltipla há mais de 12 anos e hoje eu vou conversar com vocês sobre 3 suplementos que você provavelmente toma errado, não sabia e não está fazendo sentido dentro do seu tratamento, se você tem esclerose múltipla, neuromielite óptica ou anti-MOG. É isso aí, todos os suplementos, quando é prescrito um suplemento, seja pelo nutricionista ou pelo médico, é preciso entender que existe uma lógica para ser tomado aquele suplemento. Não adianta nada você acordar, e tomar tudo junto. Tem muita gente que por conta de medo de esquecer, enfim, acaba tomando tudo junto no café da manhã e não é bem assim que funciona. Esses 3 suplementos, geralmente, eles são muito trabalhados na esclerose múltipla e acabam trazendo essa grande dúvida pelos pacientes, né? O médico mandou eu tomar. Ok, mas que horas? Ele não falou hora não. Ou então, ele falou, mas eu nem lembro que horas, porque é pra tomar. Pode tomar em qualquer horário? Então é muito importante ficar atento à prescrição. E se você tem essa prescrição de tomar um desses 3 suplementos, mas não estava sabendo sobre horários, já te falo, procure agora mesmo o neurologista ou o nutricionista que te prescreveu e peça a prescrição completa desse suplemento, inclusive com horário, ok? Então vamos lá, que suplementos são esses? O primeiro eu não tenho como deixar de falar ele, porque é um processo muito importante e eu não vou dizer que todos os pacientes tomam, mas a grande maioria dos pacientes com esclerose, neuromielite ou anti-MOG tomam, que é a vitamina D, Muita gente acha que a vitamina D ela pode ser tomada em qualquer horário e por estar ali no nosso organismo numa dosagem bem segura, a gente vai conseguir atingir as quantidades necessárias muito facilmente a nível sanguíneo e não é bem assim. Mesmo sendo suplemento, a gente precisa de um fator ali muito importante para a sua ativação no organismo. Que fator é esse? O sol, é isso mesmo. O sol ele é indispensável porque a vitamina ela passa por um processo de metabolização que precisa da ativação solar. Então faz sentido tomar vitamina D à noite? Negativo, não faz sentido algum, ok? Qual é o melhor horário para tomar? Aquele que durante o processo de digestão, então depois ali pelo menos de 1 hora, você consiga ter uma exposição solar adequada, ok? Tem pacientes que tomam de manhã, por quê? No trajeto até o trabalho, ou escola, faculdade, enfim, seja lá o que for, conseguem ir tendo essa exposição solar. Então é melhor que seja nesse horário. É claro que o sol que vai ter ali uma influência mais positiva no processo de absorção é o sol crítico ali das 10 às 3 da tarde, obviamente. Então, num cenário lindo e maravilhoso, cor-de-rosa, seria ótimo se você tomasse ali por volta do meio-dia, que é o sol do horário do almoço, é o mais forte para absorver, mas calma, não vai dar câncer de pele, tá? Uma pequena exposição solar ali de 10 a 15 minutos já é o suficiente. Pensando, claro, em períodos que o sol está bem forte, como no verão, ok? Mas muita gente acaba tendo esse erro, de tomar a vitamina D à noite e aí acaba que fala, nossa, minha vitamina D não tá subindo de jeito nenhum. Aí você vai ver, na maioria das vezes o problema tá ali no horário, tá? Existem outros fatores também que podem prejudicar o processo de absorção de vitamina D, mas isso é pauta para outro vídeo e a gente ainda tem que falar de mais outros 2 suplementos, ok? Bom, um outro suplemento muito comum de ser prescrito, pensando principalmente que o paciente ele pode vir a desenvolver algum tipo de deficiência, ou às vezes já tem, por exemplo, no meu caso, antes mesmo de ter a esclerose, eu sempre tive essa deficiência de quê? Ferro. Meu ferro nunca foi muito disponível ali para ser utilizado e eu nunca consegui armazenar de forma efetiva. Então, se você provavelmente tem o ferro baixo ou ferritina principalmente baixo, é muito comum o médico prescrever ferro. Mas é importante entender o que está acontecendo para o teu ferro estar baixo, tá? Lembrando que um dos indicadores do ferro baixo é a própria fadiga, tá? Ferro e ferritina baixo desencadeiam 2 sintomas muito comuns que são muito similares ao da esclerose, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a doença, e sim com a própria deficiência do ferro. Que sintomas são esses? Fadiga, então uma fadiga muito inexplicável assim, e também a questão de memória. É comum, já vi muitos pacientes terem déficits cognitivos, principalmente relacionados à memória, quando estão com ferro baixo. Então é importante ter esse processo aí muito bem feito. E por que
Na maioria das vezes, quando o paciente chega para mim falando assim, meu médico prescreveu ferro, e eu vou avaliar o que aconteceu, o ferro, coitado, você tem ferro até adequado, porém, você não está conseguindo absorver esse ferro adequadamente, metabolizar ou guardar, que é o caso da ferritina. E esse é o caso que acontece comigo. Meu ferro, ele é ok, só que a minha ferritina é muito baixa. Bia, porque você não come carne? Negativo. Mesmo quando eu comia, minha ferritina nunca foi boa, tá? Não é com relação à ferritina. E aí, com o ferro que eu como, tá? Então, assim, eu como o ferro adequado porque o meu ferro tá bom. A grande questão é que eu não guardo, eu não consigo armazenar de forma positiva. E aí que vem a sacada do suplemento. Muita gente toma ferro, faz o exame, o ferro tá lá no alto e fala, nossa, estou curada. E aí, dá 2, 3 meses, o ferro baixa de novo. E você fala, como assim, gente? Porque você não tá estocando adequadamente? Então, vamos lá pro grande segredo. A questão do ferro. Não adianta nada tomar sulfato ferroso sozinho. O ferro só vai subir e não vai tratar o problema. Você precisa ajustar os níveis de algumas vitaminas junto. Por isso que quando eu prescrevo ferro em alguma necessidade do paciente, eu sempre vou prescrever um manipulado junto. Porque não adianta nada eu dar só ferro. Eu preciso ver como é que tá as outras vitaminas no organismo para ver se o paciente está absorvendo. Por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, zinco, são nutrientes que, se estiverem baixo algum deles, muito provavelmente essa seja a causa do seu ferro, da sua ferritina, enfim, estar baixo, ok? Então precisa ter esses compostos, vitamina C junto, senão não vai absorver adequadamente, ok? Então, na maioria das vezes, quando o paciente vem com a prescrição do ferro sozinho, isolado, eu já sei que o problema não está no ferro. Quando a gente bate nos exames, eu avalio e falo, não, realmente, o problema não tem nada a ver com ferro, a B12 desse indivíduo está em 200, precisamos ajustar a B12. Então, é necessário que você entenda isso. Mas se você, no caso, não tem a prescrição de outros nutrientes, aí somente do ferro. Então, eu vou te dar algumas dicas para que você possa melhorar essa absorção, ok? Opte por consumir esse ferro no horário, por exemplo, do almoço, pós-refeição ou junto com a refeição. Por quê? Porque no almoço é uma refeição onde a gente come já boas fontes de zinco, de vitamina B12, de ácido fólico, tá? A gente já tem esse processo acontecendo simultaneamente. E lembre-se sempre da frutinha de sobremesa, sempre dá preferência para fruta cítrica. Abacaxi, mexerica, tangerina ou bergamota, independente do estado que você esteja, né, ou país, enfim. A laranja, a acerola, morango, kiwi, sempre dá preferência para frutas cítricas, porque vão ser as maiores fontes de vitamina C. E aí você já tem o combão, né? Todo alimento de origem animal, peixe, frango, carne, ovo, todos eles são fontes de B12. Então vai ter uma proteína, show de bola. Você vai estar consumindo ali junto a questão do arroz, um legume, verduras, enfim, junto, ou até mesmo tubérculos, batata, mandioca, enfim, seja lá o que for. Então tudo isso melhora a disponibilidade desse ferro. A chance de subir e continuar ali, né, no seu organismo é muito melhor. Claro, se fosse um composto junto, né, seria muito mais fácil. Agora, como não se não tiver no seu caso, aí você pode, tá, obviamente, colocar esses alimentos em conjunto, sempre de preferência no almoço, porque já é um horário que você tá melhorando esse aporte. Mais importante, nada de cafezinho depois do almoço, tá? Que aí a gente vai ter um processo de atrapalhar a absorção desse ferro. Então, são processos importantes que a gente tem que levar em consideração, certo? E o último é o ômega 3. O ômega 3 é muito comum. Não é que se você tomar no horário errado vai dar algum problema, não vai absorver tão bem. Na verdade, essa dica que a gente dá é em decorrência ao efeito colateral que ele dá se você toma no momento errado, ok? Que efeito colateral é esse? Bom, todo mundo que já tomou ômega 3 provavelmente já arrotou com aquele gosto de peixe, né? Que não é muito agradável. Então é importante vocês saberem que tem como a gente amenizar esse gosto de peixe se você colocar o suplemento de ômega 3 em um horário específico. Que horário é esse? Pelo menos 20 a 30 minutos antes da refeição. Por quê? Quando você toma o ômega 3, aguarda esse período e aí você come, mesmo que você tenha essa sensação, né, a gente chama isso de retrogosto, tá? Que é arrotar com gosto de peixe. O que vai acontecer? Você consegue, tá, ter esse acesso ao quê? A não sentir isso.
Então, por isso que geralmente se prescreve antes da refeição, justamente para que você, mesmo se vier ter o retrogosto, você tá com a comida já forrando o estômago e aí você não vai ter o gosto, aquele gostinho residual horrível de peixe tá na boca. Existem marcas de suplementos que entregam já o ômega 3 com algum tipo de saborização, extrato de laranja, gosto de limão, enfim. Claro, a gente vai avaliar se não é só um aromatizante qualquer ou se é um extrato mais puro. Isso é importante se levar em consideração, tá? Mas de toda forma não precisa comprar essas marcas que entregam com extrato de não sei o que lá, porque vai ficar muito mais caro o seu suplemento, que já não é barato. Então a dica é: tome antes da refeição, justamente para, se vier ter o retrogosto, não ter o gosto de peixe que a gente não gosta. Mas se esse vídeo, foi importante para você e te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho, porque toda vez que eu lançar vídeo novo, você vai ter acesso a esses vídeos, ok? E, obviamente, não se esqueça de compartilhar, porque tudo que é bom precisa ser compartilhado. Bom, então até o próximo vídeo e eu espero poder ter te ajudado com mais essa dica.